Nesta semana, o Brasil ficou no banco dos réus na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na audiência, o Estado brasileiro anunciou um pedido formal de desculpas às comunidades quilombolas envolvidas no caso de remoção de moradores na instalação da base de Alcântara, no Maranhão. Segundo os Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Igualdade Racial, trata-se de uma mudança de paradigma da postura do Estado perante aos órgãos internacionais. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Paulo Abrão, que é advogado, professor de Direito e diretor executivo do Washington Brasil Office. Professor Paulo Abrão, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Professor, vamos falar então deste julgamento do Brasil na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, este julgamento que estava acontecendo no Chile. E, professor, com um agravante não, uma informação muito importante, que é este pedido formal de desculpas do governo brasileiro às comunidades quilombolas, no caso envolvendo da remoção lá na base de Alcântara, no Maranhão. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Bom, realmente é um ato inédito do Estado brasileiro frente ao Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, de já na própria audiência de instrução, antes mesmo de que a Corte Interamericana emita a sua sentença em relação a esse caso, que foi apresentado lá em 2001 e agora chega aos tribunais internacionais, antes mesmo que essa sentença se apresente, o Estado se adianta para dizer que reconhece os seus erros e que já formula oficialmente um pedido de desculpas, sem prejuízo, obviamente, de todas as suas obrigações de reparação, de dever de preservar, de restituir e compensar os prejuízos que as comunidades quilombolas tiveram ao longo do tempo por essas remoções arbitrárias que elas sofreram do seu próprio território durante a instalação da base de Alcântara. E, bom, esse precedente ele é muito bem-vindo, né? Porque é um precedente que se transforma num exemplo, inclusive não apenas só para as futuras posturas do Estado brasileiro frente ao sistema internacional, mas também um referente para outros estados da região, de que muitas vezes não tem que negar a realidade, né? Assim, se um caso tramita desde 2001, ele já venceu todas as etapas internas dentro do ambiente da Justiça Nacional, foi levado para o ambiente da Justiça Internacional, e desde lá houve primeiro uma análise pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu que direitos haviam sido violados, e o Estado brasileiro não deu cumprimento às recomendações que a Comissão Interamericana, no seu momento, formulou. Então a comissão envia o caso à Corte Interamericana, e agora chega o momento das audiências para uma futura sentença do caso. Não há de se falar, obviamente, de negar que essas violações aconteceram, porque elas estão fartamente documentadas. Então, a postura do Estado de chegar ali e já reconhecer esses erros de maneira antecipada é uma postura que representa um profundo respeito à centralidade das vítimas, é uma mudança de visão desse governo muito clara de como ele se articula e como ele atua, né? A postura do Estado brasileiro frente aos organismos internacionais. E isso é muito bem-vindo, porque nos ajuda a economizar tempo, nos ajuda a acelerar o processo de reparação a essas vítimas que estão esperando já há mais de 20 anos essa devida reparação, que provavelmente chegará por determinação de uma futura sentença da Corte Interamericana. Como o senhor bem colocou, essa postura do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o extremo oposto do que vinha sendo colocado, por exemplo, no governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, tinha-se uma negociação sendo realizada, por exemplo, com o governo dos Estados Unidos, na época também Donald Trump na presidência, para alugar, vamos dizer assim, a base de Alcântara ao governo americano, e mais uma vez poderiam acontecer remoções. Houve, inclusive, denúncia de novas remoções nesse período pandêmico, vamos lembrar, né, de comunidades quilombolas ali naquela região. Então, quer dizer, é um fato ali que conflitos permanentes ali na região, e o atual governo se posiciona já se colocando
num pedido de desculpa formal e relatando que esse pedido de desculpa pode aí dar uma sequência a reparações. E a minha pergunta vai nesse sentido, professor. A partir do pedido de desculpa, a reparação sociocultural, a reparação de propriedade e direito à terra, o que a gente pode esperar nesse sentido, já que essas violações foram cometidas, agora o Estado brasileiro já se assumiu culpado, mas como essa reparação pode ser colocada em prática, de fato, pelo atual governo? De fato, o governo não precisa esperar uma sentença da Corte para poder estabelecer recomendações ao Estado em relação àquilo que o Estado já reconheceu. Então, ao lado desse reconhecimento frente à Corte Interamericana, o governo publicou no Diário Oficial da União um decreto instituindo um grupo de trabalho interministerial que vai buscar agora as alternativas para poder fazer uma titulação territorial dessas comunidades que foram remanescentes da construção da base de Alcântara, desses quilombos. Né? A primeira vez que o Estado brasileiro é levado a uma corte internacional sobre um tema de violações aos direitos humanos. Esse caso, inclusive, tramitou quando eu ainda era secretário executivo da Comissão Interamericana. Nós enviamos o caso à Corte Interamericana exatamente porque o governo anterior não estava demonstrando nenhum espírito de colaboração e estava adotando uma posição negacionista em relação às obviedades dessas graves violações que se acumularam ao longo do tempo. Então, na medida em que o Estado já reconhece esses erros perante o sistema internacional e já publica um decreto instituindo um grupo de trabalho para poder buscar as alternativas de titulação territorial, é uma sinalização de que o Estado está com disposição de promover a reparação integral, que é um dos princípios fundamentais do direito internacional dos direitos humanos. Obviamente que, nesse caso, não se trata única e exclusivamente de restituir a titulação territorial, né, fazendo uma nova identificação de terras para que essas famílias possam ter uma vida estável, que até hoje eles não puderam ter, mas essa reparação ela vai ter que abranger outros aspectos, né? Porque, afinal de contas, ao longo desse tempo, eles, além da perda do território, eles também tiveram falta de acesso aos serviços públicos essenciais, tiveram falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde. A própria postura do Estado de, durante a audiência, pedir desculpas antecipadas também não vai afastar a responsabilidade de que esse ato de pedido de desculpas ele aconteça durante uma sessão pública oficial, com a presença das mais altas autoridades públicas do Brasil. Então, como se trata de uma população que faz 20 anos, né, de acumulação de violações dos seus direitos, que tiraram deles a condição objetiva da sua própria identidade como quilombola, que a vivência no território onde a sua comunidade tradicional se instalou ao longo do tempo, o Estado tem muito o que fazer para poder reparar de maneira integral essas comunidades. E não apenas para aquelas pessoas que foram afetadas naquele momento, mas também para os filhos dessas pessoas, porque, afinal de contas, é uma violação que se transcorreu ao longo do tempo e ela tem um efeito transgeracional. Então, esperamos que, a partir desse grupo de trabalho, se possa abrir outras possibilidades de outras medidas de reparação e de identificação de ações que o Estado possa implementar em matéria de políticas públicas, mas também em matéria de reparação objetiva, do ponto de vista moral, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista econômico, para que a gente possa diminuir um pouco o estado de injustiça que há mais de 20 anos se instala em relação aos quilombolas de Alcântara. Professor Paulo Abrão, na audiência que começou agora, nesta semana, foi realizado no Chile, o processo de julgamento já foi iniciado. O Brasil, o Estado brasileiro, traz essa declaração que é muito importante, mas isso não exime de uma possível condenação ou não. Queria que o senhor esclarecesse para a gente como funciona a partir de agora, por favor. Bom, essas audiências são audiências de instrução, onde é o último momento onde as partes peticionárias reclamantes apresentam suas alegações frente à Corte Interamericana e se escuta a defesa do Estado em relação a essas alegações. Na medida em que o Estado já reconheceu os seus erros e reconhece a sua responsabilidade, acho que essa sentença deverá sair com uma certa celeridade que normalmente não acontece dentro do sistema interamericano. Ela provavelmente vai simplesmente
ratificar esse reconhecimento de responsabilidade que o Estado já fez e afirmará uma sentença estabelecendo quais são os direitos que essas comunidades precisam ser restituídos ou compensados ou reparados. Então, o Estado ele também não precisa se limitar aos dispositivos dessa sentença, o governo pode ele mesmo assumir atitudes de políticas públicas e de articulação e coordenação das diferentes instituições do Estado brasileiro para responder a essas demandas, mas, fundamentalmente, também terá que atender aos dispositivos concretos dessa eventual e futura sentença. Quando essa sentença deve sair, mais ou menos em 2 ou 3 meses, eu acho que talvez até antes, pelas razões que eu já expressei anteriormente, mas nós temos que esperar para saber qual vai ser a decisão, o que a Corte determinará concretamente para que o Estado tem que implementar para que, pelo menos aos olhos da comunidade internacional, o Estado possa se redimir desses erros. Mas eu insisto, o governo e o Estado não precisam se limitar a essas recomendações advindas do sistema internacional. Ele pode ele mesmo implementar outras políticas próprias que sejam mais amplas, mais abrangentes para alcançar acordos compensatórios que sejam reconhecidamente justos, né, e que correspondam à gravidade desses fatos. Porque, afinal de contas, né, são muitos anos de violação que precisam ser reparados. Perfeito. Conversamos com Paulo Abrão, que é professor de Direito, diretor executivo da Washington Brasil Office. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos, por toda essa abordagem como se dão as coisas também na Corte Interamericana. Sempre bom a gente ter a sua contribuição aqui no Revista Brasil TVT. Obrigado a vocês. Um abraço.